Comissão se reúne para acertar últimos detalhes da vinda do serviço aeromédico para a região da ANREC. Diplomata brasileiro Nestor Foster deve se tornar o novo embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Confira também. Governo de Criciúma assina contrato com a Fomplata. Economia melhora e aumenta a procura de brasileiro por financiamento da casa própria. SC Gás investirá 410 milhões de reais até 2024 e expandirá a rede para o Alto Vale, Serra e Planalto Norte. No esporte, jovem zagueiro Fábio quer tigre imponente em Chapecó. E ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa noite. A comissão que cuida da vinda do serviço aeromédico para a região carbonífera voltou a se reunir. A intenção é contar com o heliponto do Centro Comercial Metropolitan para o transporte de pacientes. Acompanhe. Um heliponto disponível para o serviço aeromédico. Esse foi o principal tema de discussão em uma reunião com os representantes da administração do Metropolitan, o edifício próximo ao Hospital São José, em Criciúma, que conta com um heliponto a menos de 250 metros da unidade hospitalar. De acordo com o vereador Tita Belloli, que faz parte da comissão que trata da implantação do serviço aeromédico na região, na reunião ficou acordado que até o fim do mês haverá outra reunião de condomínio que decidirá se o serviço aeromédico poderá ou não utilizar o heliponto do edifício. A comissão discute um local para pouso da aeronave que seja próximo ao hospital, para facilitar o tempo-resposta de atendimento. Além disso, outra discussão em relação à aeronave, que hoje funciona como SAER, o Serviço de Atendimento Aeropolicial, é sobre sua nova base. Em reunião entre o delegado regional da Polícia Civil, Vitor Bianco Júnior, o delegado do SAER, Alan Amorim, deputado Daniel Freitas e vereadores da Câmara de Criciúma, foi formalizado um pedido de recursos para a construção de uma nova sede. Segundo Tita Belloli, isso se torna necessário, já que a atual sede é alugada. A nova base seria para os serviços do SAER, enquanto o heliponto próximo ao hospital atenderia o serviço aeromédico com um helicóptero equipado do SAER. O diplomata brasileiro Nestor Foster deve se tornar o novo embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O nome dele foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores. Agora, o assunto será discutido no plenário da Casa. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal aprovou por unanimidade o nome do diplomata Nestor Foster para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, em Washington. A sabatina dos senadores foi na manhã desta quinta-feira e ocorreu sem embates. Durante a apresentação, o diplomata destacou a importância da visita do presidente Jair Bolsonaro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em março do ano passado. O diplomata disse ainda que a visita teve muitos efeitos positivos. O primeiro deles, talvez o mais visível, foi a mudança de posição dos Estados Unidos com relação ao pleito do Brasil, que já vinha de algum tempo, de acessão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Os Estados Unidos também concederam ao Brasil uma designação especial de aliado preferencial extra-OTAN, que nos abre as portas de uma cooperação mais profunda na área de defesa, na área militar. Ele também destacou os desafios comerciais que deverão ser enfrentados com o fortalecimento da parceria entre o Brasil e os Estados Unidos. Temos aqui uma demanda do setor privado por algo que se arrasta há muito tempo, de fazer um acordo de bitributação, um acordo que permita evitar a bitributação para empresas e para pessoas físicas, para indivíduos. Isso teria grande alcance na facilitação de comércio entre os dois países, no momento da eficiência do comércio e tudo isso. É algo complexo, está na mesa há muito tempo, também está sendo examinado. Nestor Foster é gaúcho, formado em Letras e História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está na carreira diplomática há mais de 20 anos e é encarregado
aliado de negócios da Embaixada do Brasil em Washington. O nome dele foi apresentado depois que o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, desistiu publicamente da indicação feita pelo pai. Jair Bolsonaro queria que o filho ocupasse a liderança da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, mas a ideia gerou muita resistência. Na mesma sessão, foi aprovado o nome do diplomata Hermano Teles Ribeiro para o cargo de embaixador do Brasil na República Libanesa. As relações Brasil-Líbano são importantes pela questão comercial e também pela quantidade de libaneses que vivem aqui. A comunidade libanesa, composta por imigrantes e descendentes, é maior que a população do próprio Líbano. O indicado embaixador do país destacou que os desafios naquela região estão diretamente envolvidos à falta de um acordo de paz. Só lembrando que é uma região, portanto, que foi desenhada e redesenhada por movimentos humanos por séculos, para não falar em milênios, mas também por enfrentamentos. A história é uma história de muita dor, de muito enfrentamento, de muitas guerras, né? Muita subjugação. A instabilidade regional encontrou campo fértil na cena política interna libanesa, que repercute essa instabilidade. Então, a realidade política lá é muito marcada por um sectarismo religioso. A não resolução do acordo de paz, o não encaminhamento do acordo de paz é talvez o elemento mais desestabilizador da ordem interna, o elemento mais desafiante para a ordem interna política. O líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, elogiou as escolhas do presidente Jair Bolsonaro para as embaixadas do Líbano e dos Estados Unidos. Saio daqui confiante que o presidente Bolsonaro escolheu nas indicações dos nossos embaixadores, tanto para a República Libanesa e, sobretudo, para os Estados Unidos da América, que é o nosso principal parceiro comercial junto com a China. E, de longe, o embaixador Nestor aqui registrou a longeva relação política dos Estados Unidos com o Brasil. As indicações de Hermano Teles e Nestor Fortes foram encaminhadas para o plenário do Senado. A seguir, governo de Criciúma assina contrato com o Fomplata. Neste sábado, amanhã, é o dia D para a campanha de vacinação contra o sarampo. Confira. 45 salas de vacinação estarão abertas para o dia D de mobilização nacional contra o sarampo nas unidades básicas de saúde de Criciúma, nesse sábado, dia 15. O atendimento será feito das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo começou na última segunda-feira e segue até o dia 13 de março. O objetivo é imunizar a população-alvo de 6 meses a 49 anos. A orientação do Ministério da Saúde é que sejam imunizadas as pessoas de 5 a 19 anos, mas o governo estadual decidiu ampliar a faixa etária devido aos 39 municípios que já tiveram casos confirmados de sarampo no estado. Apesar de nenhum caso da doença ter sido registrado em Criciúma, a preocupação deve ser mantida. A orientação da vigilância epidemiológica é de que a vacina é a melhor forma de prevenção. Segundo a técnica de enfermagem do programa de imunização do município, como algumas unidades de saúde trabalham em horário comercial durante a semana, impossibilita que algumas pessoas procurem o serviço de saúde. E por isso, esse dia de mobilização nacional tem o objetivo de proporcionar às pessoas uma oportunidade de procurarem a unidade e verificar o seu cartão de vacinação. Pessoas de 6 meses até 29 anos devem receber 2 doses da vacina tríplice viral, que previne o sarampo, a cachumba e a rubéola. E de 30 a 49 anos, 1 dose é suficiente. Quem não possui a caderneta de vacinação também deve procurar uma unidade básica de saúde para se imunizar. Em Brasília, no Distrito Federal, o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, assinou o contrato com o Fomplata.
Os recursos que serão aportados na cidade serão utilizados em obras no município. No valor de 17,2 milhões de dólares, o contrato de empréstimo para financiar de maneira parcial obras de mobilidade urbana foi assinado pelo prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, e por representantes da entidade financeira nesta quinta-feira no Ministério da Economia, em Brasília. Com a garantia da verba, a Prefeitura de Criciúma vai iniciar a primeira etapa das obras de implantação do sistema binário na Avenida Santos Dumont e na Avenida Carlos Pinto Sampaio, no bairro São Luís. Os serviços serão executados pela empresa Confer Construtora Fernandes, vencedora do processo licitatório da administração municipal. A ordem de serviço que autoriza o início dos trabalhos deve ser assinada nos próximos dias. A primeira etapa das obras inclui a pavimentação e urbanização da Avenida Santos Dumont e da Avenida Carlos Pinto Sampaio. Entre a Avenida Centenário e a Rua Pinheiro Machado, que será restaurada, a Avenida Santos Dumont será revitalizada e duplicada. A Avenida Carlos Pinto Sampaio e a Rua Fioravante Benedetti serão revitalizadas. Já a Avenida Imigrantes Poloneses, entre a Rua Fioravante Benedetti e a Rodovia Luiz Rosso, receberá melhorias. O prazo de conclusão das obras é de 30 meses. A SC Gás investirá 410 milhões de reais até o ano de 2024 e expandirá a rede para o Alto Vale, Serra e Planalto Norte. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Levar gás natural para o Alto Vale do Itajaí, Serra Catarinense e parte do Planalto Norte é o principal objetivo da SC Gás em seu plano estratégico até o ano de 2024. Essas cidades foram escolhidas pela expansão orgânica da rede de distribuição já existente e também pela identificação de volumes potenciais de consumo através de polos industriais. Por exemplo, no Planalto Norte nós temos um polo de indústrias de papel, muito importante e com altíssimo potencial de consumo. Também na Serra Catarinense, a gente já avançou com um projeto de rede isolada, antecipamos a partir de abril o fornecimento através de caminhões, até que a rede principal chegue à região da Serra. E nessa primeira investida na Serra Catarinense, já captamos 2 indústrias, com um potencial de consumo de 10 mil metros cúbicos por dia já para começar o projeto. Então o estado de Santa Catarina ele é muito rico, muito diversificado e à medida que a gente caminha para o interior do estado, a gente acha mais e mais regiões com potencial industrial e de consumo para o gás natural. O planejamento da companhia para os próximos 5 anos, que prevê 410 milhões de reais em investimentos, foi apresentado na última semana em Florianópolis. Bom, o governo está muito contente com esse pacote de investimentos anunciado hoje. O governador Moisés já priorizou a infraestrutura como uma das suas prioridades do governo, entendendo que é a mola propulsora para o desenvolvimento econômico do estado de Santa Catarina. E esse investimento da SC Gás vem de acordo com essa priorização do governo do estado. O plano plurianual de negócios e o pacote de obras foi entregue ao governo do estado durante um evento no Tribunal de Contas de Santa Catarina. O gás natural ele é uma fonte de energia bastante abundante, é mais abundante do que o petróleo, então ele também é uma energia de transição para as renováveis e com toda a questão do pré-sal aqui no Brasil, a previsão é que nos próximos 2 a 3 anos haja uma verdadeira enxurrada de gás natural no mercado brasileiro. Então a questão do suprimento está bastante bem definida, teremos muito gás natural e a preços bastante competitivos. O presidente conta que, ao todo, 16 municípios passarão a contar com o gás natural nos próximos anos, com a expectativa de um aumento de até 25% no consumo. Nós já estamos caminhando em direção ao oeste com o projeto Serra Catarinense. O projeto Serra Catarinense é o maior projeto de rede de distribuição em curso no Brasil. São cerca de 250 quilômetros e, a partir do oeste de Santa Catarina, do Planalto Norte, nós podemos colocar bases de compressão, por exemplo, e levar em direção ao meio oeste, ao extremo oeste, através do modal GNC, que é o gás natural comprimido, e lá descarregar em redes locais. Esse representa o maior investimento da história da SC Gás, que, segundo o presidente, deve trazer mais desenvolvimento para as regiões que serão atendidas. Sim, o gás natural para as famílias ele traz conforto e comodidade. Para o comércio, muita praticidade. Para o setor veicular, traz economia,
cerca de 50% frente à gasolina, por exemplo, e para as indústrias é uma alavanca econômica, porque regiões onde não tem o gás natural, certas indústrias sequer podem se instalar. Então é uma infraestrutura decisiva para o desenvolvimento de toda essa região do nosso interior do estado. O brasileiro passou a bater com maior frequência a porta dos bancos para financiar uma casa própria. Este é o motivo. Tanto que o setor da construção civil prevê um crescimento de 3% para este ano, mais do que a expectativa para a economia geral. O movimento no canteiro de obras está acelerado. Até pouco tempo atrás, a demora para vender um imóvel em São Paulo era de quase 3 anos. Hoje é de 48 horas. Motivo suficiente para a construção civil começar 2020 empolgada, com a projeção de crescimento e a perspectiva de gerar 150 mil novos empregos. Essas empresas, elas compram o imóvel mais rápido, pagam à vista, obviamente pagam um preço menor, mas quando você leva em consideração o tempo que as pessoas levariam para vender, acaba sendo um bom negócio e isso aquece o mercado, porque normalmente uma pessoa, quando vende um imóvel, é para comprar outro ou para investir em outros imóveis. Então, o dinheiro passa a circular mais rápido quando você dá essa liquidez para o mercado imobiliário. Um dos motivos para o reaquecimento do setor é a mudança no comportamento do consumidor. Os estudos hoje dizem que a gente vai ter 10, 11, até 12 moradias ao longo da vida, de acordo com o momento de vida de cada pessoa. Então, para quem mora sozinho hoje, faz sentido morar num apartamento de 14 metros quadrados. Mas para quem tem uma família, para quem se casou, então você vai mudando ao longo da vida e isso faz com que você tenha mais necessidades de novas moradias, de novos espaços, e isso tem feito uma diferença enorme no mercado imobiliário. Muitas coisas são importantes quando a gente vai comprar um imóvel. Se ele atende às nossas necessidades, se fica perto do nosso local de trabalho e principalmente se o preço cabe no nosso bolso. As construtoras prometem que nos próximos anos os consumidores vão começar a notar a diferença no valor dos imóveis, que com a tecnologia tendem a ficar mais baratos. Porque à medida que você aplica a tecnologia, você ganha eficiência, você aplica os materiais de uma forma mais otimizada, você termina as obras mais rápido e tudo isso reflete em custo. Então, a gente pode esperar para os próximos anos, talvez, prédios que caibam mais no bolso e sejam mais acessíveis pela população. E para não perder tempo, ninguém deve desperdiçar as novas tecnologias que surgem a cada dia. Uma delas começa a ganhar espaço por aqui. É o BIM, que é a sigla em inglês para modelagem da informação da construção. A construção modular é uma das caixinhas, vamos dizer assim, bem literalmente dizendo, é uma maneira mais prática de você trabalhar com excelência e entregar no prazo muito mais rápido, com a qualidade necessária. Isso, com certeza, é o resultado que a gente espera. Com o BIM, não existe desperdício de materiais, os custos são mais baixos e o tempo de entrega também. Não é à toa que países como Estados Unidos e China já utilizam esse conceito. Os hospitais construídos na China em tempo recorde para tratar pacientes com coronavírus é um bom exemplo de como isso funciona e deverá ir mais longe. A gente tem tecnologias que ajudam na compra de terrenos, a gente tem muita tecnologia que vai começar a ser aplicada agora na obra para melhorar a segurança da obra, eficiência. A gente tem tecnologia para o processo de vendas, que é muito arcaico ainda, né, até hoje. Então, tem diversos campos dentro dessa jornada do cliente que a gente aplica a tecnologia e melhora muito a experiência. A seguir, Tigre vai a Chapecó para o duelo decisivo contra a Chapecoense. O Carvoeiro quer mais uma vitória. O Tigre já está em Chapecó para o duelo decisivo contra a Chapecoense. O Carvoeiro quer conquistar a segunda vitória seguida e a terceira na competição estadual. Para isso, o técnico Roberto Cavalo contará com o vigor de um zagueiro que pretende ser o novo xerife da zaga carvoeira.
Fábio é zagueiro estilo xerifão. Alto e de muito vigor físico, o atleta chegou no Heriberto Ilse sem alarde e aos poucos foi ganhando a confiança do torcedor. Cheguei no clube no ano passado, né? Ali no começo do ano, em fevereiro. Vinha do São Caetano, né? Fiz uma Copa São Paulo, onde aí o Criciúma se interessou e eu tive a oportunidade de vir para cá. Né? Desde lá, tive a oportunidade de jogar também no Sub-20, fiz boas partidas, né? Comecei ali como capitão. Depois teve a lesão que atrapalhou um pouco, mas consegui mostrar meu trabalho, consegui mostrar que era aqui que eu queria jogar, que quero continuar jogando, então isso foi muito bom. Neste sábado, o tricolor quer repetir a dose. Após vencer o Avaí fora de casa, o Carvoeiro quer bater a Chapecoense no oeste do estado. A Chape, que ainda não venceu no campeonato, está desesperada e vai com tudo para cima do Tigre, que, segundo o zagueirão, vai preparado para enfrentar a pressão. Primeiro a gente tem que pensar no nosso grupo, né? Continuar trabalhando firme, independente do adversário ou qual situação que ele, né, se encontra. A gente continuar trabalhando firme, do jeito que a gente vem trabalhando, e vamos continuar trabalhando. Apesar do velho rival não estar muito bem das pernas, Fábio adotou uma postura cautelosa e mostrou respeito ao Verdão do Oeste. Eu digo que não tem favorito, né? Futebol a gente sabe que é ali dentro de campo, né? 11 contra 11. Independente da situação que se encontra, a Chape vindo de uma má fase, a gente também, isso não importa. Ali dentro de campo, entra 11 contra 11, é o time que trabalhou mais, é o time que mereceu mais, né? E graças a Deus a gente vem trabalhando bastante, nosso grupo está bastante unido, né? Forte, e vai ser um bom jogo. Independentemente da crise vivida pelo adversário, o Tigre sabe muito bem o que quer. O negócio é somar pontos em Chapecó. Não, a gente está com a cabeça muito boa, né? A gente segue trabalhando, a gente continua com o grupo muito forte, né? A gente, claro que pensa em estar em primeiro, ali entre os 4, mas primeiro a gente tem que pensar no próximo jogo, né? Que é a Chape, né? Fazer uma boa vitória, garantir os 3 pontos e depois a gente continua pensando na frente. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina. Segunda-feira, governo de Criciúma mantém tarifa do Sistema Integrado de Transporte Coletivo da cidade. É o resultado de um trabalho que começamos lá em 2017, a equipe da Prefeitura, junto com a Câmara de Vereadores, junto com a empresa do Sistema de Transporte Coletivo, de buscar a otimização, a racionalização das linhas. O governo do estado lançou carteirinha para portadores de transtorno espectro autista. A identificação do autista por si só já é um fato relevante, porque a gente sabe que dessa necessidade especial é uma pessoa que precisa da atenção mais rápida, que não tem paciência com filas, enfim, tem uma série de tratamentos que podem ser dispensados, de preferência a quem tem a síndrome, e que a gente pode, então, através da identificação, fazer com que quem está, seja no poder público ou na iniciativa privada, atendendo essas pessoas, dê preferência e ajude, né? De fato, isso é acessibilidade. Terça-feira, Fundação do Meio Ambiente comemora ressurgimento de peixes no rio Criciúma. Já faziam décadas que peixes não eram encontrados no rio Criciúma e que a água do rio Criciúma era considerada muito ácida. Que bom que a união de todos esses fatores e da comunidade junta conosco tem feito acontecer a melhoria da qualidade dessa água, e a tendência é melhorar cada vez mais. Abertas as inscrições do projeto Pátria Voluntária. Bom, o Grupo Dorcas atualmente produz de 150 a 200 kits para mães carentes que vão ter filhos e que precisam, né, de as roupas básicas, do enxoval para o bebê. O Pátria Voluntária expande o alcance desse projeto e traz muito mais voluntários para esse projeto ser ampliado, né? Quarta-feira, edital de revitalização da rodovia Governador Jorge Lacerda está agendado para março. E isso tudo causa muito prejuízo para a comunidade, para o bairro, porque as firmas não querem se instalar aqui, porque o transporte fica dificultoso, né? Dificuldade, e também a população sofre, porque fura os pneus, danifica os carros, né? Atrasa porque tem que ir devagar. Sindicato dos Bancários
tenta na Justiça permanência da Superintendência da Caixa Econômica Federal de Criciúma. Neste momento estão garantidos as funções somente de caixas executivos, do tesoureiro e avaliador de penhor. Todas as demais funções estão em disputa entre todos os empregados, então é uma confusão generalizada. Eu brinco, mas é uma brincadeira que tem um fundo de seriedade nela, dizendo que deve ter aumentado aqui na cidade o consumo de Rivotril por conta da angústia que estão vivendo todos os empregados da Caixa. Quinta-feira, mineiros rejeitam proposta de reajuste salarial oferecido pelo sindicato patronal. Tivemos umas 3 reuniões e na última agora o sindicato patronal foi bem incisivo, disse que o que tinha para dar ele ia dar, que era 5%, apenas 0,5% acima do NPC, que é da inflação, e a categoria ficou muito insatisfeita, a categoria acredita que é possível avançar mais, e foi rejeitada no último dia 8 de fevereiro, então a proposta apresentada por eles. Definido o percentual de reajuste do salário mínimo regional de Santa Catarina. Com certeza este ano, eu acho que até o carnaval o governador já deve sancionar essa lei aí, já instituindo novos valores para o piso salarial estadual de Santa Catarina. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, se Deus assim permitir. Boa noite.